noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto baseado no livro de João, capítulo 16, os versículos de 21 ao 24, cujo título é A Dor do Parto. Quando falamos em dor do parto, logo associamos essa dor com o nascimento de um ser humano. Porém, esse termo, dor do parto, é mencionado inúmeras vezes na Bíblia Sagrada. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu sermão sobre o final dos tempos, ele usa esse termo para falar sobre a grande tribulação ao se referir ao princípio das dores. Cristo descreve eventos catastróficos pelos quais a humanidade deverá enfrentar no final dos tempos. Hoje, passados cerca de 2000 anos, em nossos dias, estamos vivendo esse princípio das dores que irá se tornando cada vez mais catastróficos à medida que nos aproximamos do final da dispensação da graça e da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os eventos descritos por Cristo Jesus, embora terríveis para a humanidade de um modo geral, eles são necessários como sinais de preparação da humanidade para a sua volta. Contudo, irmãos, essa menção de dores do parto, usada para ilustrar a angústia do final dos tempos, pela qual passará Israel e as nações remanescentes, e todos aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, único Salvador de suas vidas. Esse tempo de angústia, ele tem um objetivo real, um objetivo para todo o ensinamento bíblico. Na última noite que Jesus esteve com seus discípulos, ele declarou: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas, depois de ter dado à luz, ou seja, após ter nascido a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer que ela tem de haver nascido um homem no mundo. Assim, também nós agora, na verdade, temos tristezas. Mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. São palavras que nós vemos nessa noite descritas no livro de João 16, 21 a 23. Cristo estará falando
com seus discípulos que eles estavam tristes, angustiados pelas palavras de Cristo. E que eles ficariam mais tristes ainda com a sua morte que iria acontecer. Mas depois que ele ressuscitasse e voltasse, eles se encheriam de alegria. Em outras palavras, irmãos, Cristo estava querendo dizer que a tristeza que os discípulos iriam sentir após a sua morte seria uma tristeza temporária, pois a alegria nos dias subsequentes à sua ressurreição seria imensurável. Contudo, irmãos, essas palavras de Cristo vão muito além, mas muito além mesmo de um simples momento. Pois ao mesmo tempo que ele se referia à sua ressurreição, ele também apontava para a sua volta definitiva para resgatar o remanescente de seu povo que iria enfrentar a dor e o sofrimento para então se encontrar com ele e ser resgatado. Esses versículos lidos desta noite nos faz um alerta. A salvação, embora seja pela graça, inclui dores de parto. Isso quer dizer, para nos tornarmos novamente nova criatura, precisamos nascer de novo. Como o próprio Cristo disse a Nicodemos. Está lá em João, versículo 3 do capítulo 3. O nascer de novo inclui renúncia, irmãos. Inclui submissão. Inclui morrer para as coisas do mundo e um novo nascimento para Cristo Jesus. Porém, embora não seja um privilégio exclusivamente moderno, ele fica bem mais acentuado nos dias de hoje, pois existe uma necessidade cada vez maior desse novo nascimento. O mundo não, o povo está perdido. O povo não acredita. Acha que a vida morreu, acabou. Não. Ao morrermos fisicamente, verdadeiramente nós estamos a um novo começo. Se nós observarmos que as igrejas estão cheias de pessoas, muitos podem ficar contentes. Se a visão deles é a quantidade. Mas, infelizmente, irmãos, são poucos os cristãos verdadeiros que estão dentro das igrejas. Existem milhares de locais para adoração. Toda a cidade tem aí dezenas de lugares para adoração. Mas poucos são esses lugares que Cristo pode entrar. Por todos os lados nós encontramos pastores, obreiros, levitas e missionários. Por
que não inclui os padres. Mas poucos são os que estão preocupados em resgatar almas para o reino de Deus. Em suma, irmãos, Deus não precisa de novos templos. Já tem demais. Deus não precisa de mais pastores. Já tem muitos. Não, Deus não precisa. Verdadeiramente, Ele não precisa de mais. O que Deus realmente precisa e é desejo do seu coração são de pessoas que estão determinadas a morrer para os seus desejos mundanos e ressuscitar para Cristo Jesus. Verdadeiramente, estes serão os filhos de Deus, que morrem para os desejos ilícitos da carne, para que Cristo Jesus possa viver nele. Uma coisa eu aprendi nessa minha jornada na Terra. Nada adianta ter uma igreja abarrotada de pessoas se Cristo Jesus não pode estar presente. De nada adianta ser uma igreja rica em bens materiais, mas pobre e miserável espiritualmente. Não adianta pregar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batisma com o Espírito Santo e que Ele voltará. Se os nossos corações, se os corações da humanidade estão minados pela incredulidade e voltados para um evangelho de prosperidade. Isso Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas Ele também nos prometeu que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos dará, para que a nossa alegria seja completa. Portanto, irmãos, não confie na vaidade. Não se engane a si mesmo. A vaidade será a sua recompensa uma vez que você concebe a malícia e dá a luz à iniquidade. E o seu ventre prepara enganos. Então, a luz dos ímpios ela vai se apagar. Seus pés são lançados na rede e a armadilha os apanham pelo calcanhar e o laço prende. A calamidade vem, faminta como ela é faminta, sobre ele. Ele os lança nas trevas onde há dor e ranger de dentes. Essa alegria e o júbilo que os ímpios têm nessa terra é muito breve. Dura em média 70 anos. Dura apenas um momento. Porque depois dessa terra
eles não terão mais luz, não terão mais alegria e não terão mais nenhum júbilo. Portanto, irmãos, assim como o mundo sofre ao dar à luz a um filho, nós também padeceremos a dor do parto ao dar à luz para uma nova criatura. Nascer de novo. Sim. Porém, assim como a mulher se alegra por ter recebido a graça de ter um filho, nós também iremos nos regozijar de poder encontrar o nosso Redentor, e essa alegria ninguém poderá tirar de nós, pois será por toda a eternidade. Portanto, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da perdição, filhos da desobediência. Não se associe com as obras das trevas, antes a condeneis. Andai com prudência, com sabedoria. Não sejam insensatos. Nós antes éramos trevas, mas agora somos luz. Nós éramos criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Hoje nós podemos descobrir em cada momento o que é agradável a Deus, andando com bondade, com justiça e em verdade. Precisamos ser gratos por tudo aquilo que Ele nos faz. Não nos associando jamais em obras infrutíferas, despertando com palavras de sabedoria aqueles que dormem, para que também possam levantar dentre os mortos para a vida em Cristo Jesus. Irmãos, vamos nos lembrar que o homem nascido da mulher é limitado. Nós somos limitados pelo tempo. Nós nascemos como flor e murchamos como uma sombra passageira. E, portanto, não permanecemos. Mas o homem nascido de Cristo Jesus, o homem nascido de novo, ele é eterno. Ele não murcha, não desaparece. E há esperança ao despertar de seu sono. A morte é uma passagem. Ao despertarmos, aqueles que nasceram de Cristo vão ter esperança, não uma esperança vazia, mas uma certeza que vai estar com Cristo e ver o Pai frente a frente.